Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim gravar um pouco mais tarde aqui a nossa live, a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Não podia deixar de passar, né? Mais um dia aqui para edificar a sua fé, para trazer ao seu coração uma mensagem da palavra de Deus. E hoje eu vou ler a palavra que está em Atos, capítulo 16, uma palavra bem edificante, para te fortalecer, para te ensinar, né? Vamos ler aqui comigo? Atos, capítulo 16, versículo 22 diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Oh, glória a Deus. Meu irmão, essa palavra é uma bênção para a sua vida. Tem várias lições que ela traz para nós. Em primeiro lugar, fala de dois homens de Deus, Paulo e Silas. E sabe por que eles estavam presos? Aqui a Bíblia diz que eles estavam presos, acorrentados, com os pés presos, as mãos presas, estavam presos, meu irmão. E sabe por que eles foram presos? Porque eles estavam fazendo ali a obra de Deus, meu irmão. Eles não foram presos porque eles fizeram coisa errada, eles não foram presos porque eles transgrediram a lei, não. A Bíblia conta que Paulo e Silas eles estavam pregando e tinha uma mulher com espírito de adivinhação, espírito maligno ali atrás deles, falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? Se a gente ler um pouquinho antes, tá dizendo assim, né? Que indo eles à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, meu irmão, a Bíblia diz que por causa disso eles foram presos. Eles foram presos porque eles estavam ali orando, né, fazendo a obra de Deus, e tinha uma mulher ali atrás deles, com espírito de adivinhação, um espírito maligno, né? E aí ela ficava lá atrás deles falando: esses homens são homens de Deus, filhos do Deus Altíssimo, né? Só que não era uma coisa boa, era uma coisa maligna. E Paulo, percebendo que era algo maligno, ele expulsou aqueles demônios ali daquela mulher. E quando aconteceu isso, ela foi liberta, ela foi transformada. E as pessoas que ganhavam em cima dela fazer essas adivinhações, eles ficaram irados e quiseram prender a Paulo e a Silas. E aí dá nessa palavra que a gente acabou de ler aqui, que eles estavam juntos na prisão, né? Eles foram encarcerados por estar fazendo algo bom. Meu irmão, quantas vezes, né, as pessoas fazem o mal, as pessoas transgridem as leis e elas são presas justamente. Mas Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles foram presos porque eles estavam fazendo o bem. Eles estavam trazendo a libertação para uma vida, né? Mais vale uma vida do que todas as outras coisas. Mas aquelas pessoas que estavam interessadas no ganho, no lucro, eles não pensaram nisso. Então eles prenderam Paulo e Silas. Mas entenda uma coisa: a Bíblia não diz que eles ficaram reclamando, murmurando. A Bíblia diz que eles ficaram
orando e cantando louvores a Deus. Perto da meia-noite, eles presos, provavelmente machucados, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar ali, né, dizendo, isso é injusto, não deveria estar passando por isso. Ao invés disso, eles aceitaram e eles começaram a louvar a Deus, a orar. Porque, meu irmão, tem horas que não adianta você se justificar. Não adianta você querer se defender. Tem horas que é só você e Deus. Então você tem que clamar, orar, adorar o Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. E Paulo e Silas, eles estavam na prisão, eles começaram a fazer isso. Por mais que eles não entendessem aquele propósito, por mais que eles não achassem justo aquilo ali que estava acontecendo, mas eles fizeram o quê? Começaram a orar e a cantar louvores. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, né? Eles fazendo isso, de repente veio tão grande terremoto, se moveram ali aqueles cárceres e as portas foram abertas, as prisões foram soltas. O que eu entendo por isso, meu irmão? Naquele lugar ali as cadeias foram quebradas fisicamente, as pessoas foram soltas, né? O Senhor fez um tão grande terremoto naquela prisão que as pessoas foram libertas fisicamente. Mas também, meu irmão, eu entendo que quando você ora, quando você louva, quando você adora a Deus, quando você, né, não fica procurando saber, por quê? Por que eu tô passando por isso, Senhor? Que injusto isso, não. Louva, adora, ora, né? Busca o Senhor. E a Bíblia diz que as cadeias, elas são quebradas, todas as cadeias espirituais, todas as correntes que prendem o servo de Deus, quando ele ora, quando ele louva, quando ele clama, as cadeias são quebradas. O terremoto, ele acontece no reino também espiritual, e Deus, ele despedaça todo o jugo para dar vitória para mim e para você, meu irmão. Por isso, nessa palavra eu já começo dizendo para você, não sei o que você está passando, mas seja o que for, começa a cantar louvores a Deus, começa a orar, começa a adorar, e você vai ver um terremoto, um grande reboliço acontecendo a seu favor, as cadeias sendo quebradas, né? As prisões sendo abertas ali, e Deus dando grande livramento, grande vitória para o homem e a mulher de Deus, meu irmão, que é isso que a gente é, né? Servos do Senhor. E eu quero dizer para você também aqui, que quando o carcereiro, ele viu aquilo ali, ele quis se matar, porque imagina, eles estavam na prisão sendo guardados por um carcereiro. E o carcereiro, meu irmão, quando ele viu que todo mundo foi solto, que aconteceu um reboliço naquele lugar, ele falou, eu vou me matar aqui, porque senão eles vão me matar. Mas aí Paulo, que era homem de Deus, ele falou, não faça nada, tá todo mundo aqui. Não faça nada contra a sua vida, tá todo mundo aqui. E aí o carcereiro, meu irmão, vendo aquele testemunho do homem de Deus, dos homens de Deus, ele falou, o que é necessário eu fazer para que eu seja salvo? Ele falou, olha, só uma coisa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu profetizo essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus, ele entra para fazer reboliço, Deus, ele entra para quebrar, nessa noite Deus entra para quebrar cadeias, despedaçar os grilhões, Deus, ele entra para dar vitória, meu irmão, para mim e para você. Mas o segredo é adorar, é louvar, engrandecer o nome do Senhor. O segredo, meu irmão, é não ficar reclamando nem murmurando. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não merece. Verdade, meu irmão? Muitas vezes acontecem coisas que não deveriam acontecer aos nossos olhos. Mas Deus tem um propósito em tudo. Aquela vida ali do carcereiro e de todos aqueles presos que estavam ali, eles tiveram que ver o testemunho grande de Deus na vida de Paulo e Silas. E assim tem que ser na minha vida e na sua. As pessoas têm que ver o testemunho de Deus, né? Para a glória de Deus na minha vida e na sua. E por isso nós passamos por vários bocados, muitas vezes que nós não gostaríamos, nós não merecemos muitas vezes, mas o Senhor permite. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Então foi isso que aconteceu. Paulo e Silas indo à oração, a mulher ficou clamando com o espírito maligno atrás deles. Eles foram repreender o espírito maligno para dar libertação para aquela mulher, para ela ter paz, para ela prosseguir a vida. Consequência disso, eles foram presos na prisão. Ao invés de reclamar, eles louvaram e adoraram. E lá Deus fez um terremoto. Muitas vezes Deus não vai impedir, meus irmãos, uma prova na sua vida. Tem horas que ele livra, tem horas que ele deixa você passar.
Mas quando Ele deixa a gente passar, a gente tem que entender que Ele está no negócio, Ele está conosco. Tem horas que Ele vai cortar o laço, não vai deixar a gente passar por situação difícil, mas tem momento que Deus permite sim nós passarmos por coisas, né, difíceis, por momentos desagradáveis, mas a gente tem que confiar que Deus está no controle, confiar que Ele está contigo, continuar louvando a Deus, continuar agradecendo ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E com certeza, meu irmão, assim como foi na vida de Paulo e Silas aqui, que ali o terremoto aconteceu e muitas pessoas foram libertas, transformadas, restauradas através daquele grande testemunho. Muitas vezes vai acontecer assim na minha vida e na sua. Pessoas ao nosso redor, Deus permite que a gente passe a situação difícil, que a gente passe um vendaval na nossa vida, para que pessoas ao nosso redor vejam toda a trajetória e elas glorifiquem a Deus pelo livramento que o Senhor deu para mim e para você. Guarda essa palavra nessa noite. Deus quer dar grandes livramentos para mim e para você, mas muitas vezes a gente vai ter que passar pela situação difícil, como eu falei aqui. Depois você lê de novo, medita nessa palavra, Atos capítulo 16, onde fala lá de Paulo e Silas na prisão. E é lindo que fala que à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Ao invés deles ficarem reclamando, chorando, sabe, emburrados ali e falando um monte de coisa, não. Eles ficaram agradecendo ao Senhor, sabendo que Deus estava no controle de tudo. E assim Deus está no controle da sua vida também. E o Senhor quer guardar a sua vida e o Senhor quer glorificar o nome dEle através de situações que acontecem conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê alegria e que o Senhor te dê entendimento quando for necessário passar por momentos como eles passaram. Momentos que são difíceis, momentos que não dá pra gente compreender direito e momentos que muitas vezes você não merece. Que Deus te dê entendimento, que Deus te dê sabedoria e que Deus te dê, o louvor na sua boca para você engrandecer e exaltar o nome dEle e saber que Ele sabe o que faz, saber que Ele não perde o controle, saber que Ele tá no negócio. Se está passando por situação difícil, confia no Senhor. Adore e exalta o nome dEle. Porque Ele vai tirar, dessa situação. Ele que permite entrar, Ele que tira da situação. Ele é Deus fiel e poderoso. Vou orar por você nessa noite para encerrar essa mensagem. Em cima dessa palavra que foi ministrada, Senhor meu Deus e meu Pai, amado e querido soberano de Israel, nessa hora, meu Senhor, em cima dessa palavra, Atos 16, onde foi ministrado sobre Paulo e Silas, meu Pai, presos injustamente, meu Pai, fazendo bem, mas presos, meu Senhor. Mas, meu Deus, na prisão eles louvaram, adoraram o Teu nome, oraram, clamaram a Ti, Pai. E o Senhor enviou aquele tão grande terremoto, Senhor. E as cadeias de todos ali foram quebradas, meu Senhor, pelo poder que há no Senhor, Pai. Meu Deus amado, Deus querido, e o Senhor falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nessa noite eu ministro essa palavra sobre essas vidas que estão aqui, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa edificar, meu Senhor, cada um. Que o Senhor possa fortalecer a vida deles, meu Senhor, que estão me ouvindo. E que o Senhor possa, meu Pai, jogar por terra todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer resplandecer a sua glória sobre essas vidas, meu Pai. E assim eu oro, meu Pai, te agradeço. Salva essa casa, meu Pai. Alcança, meu Pai, cada um deles, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, se revela no particular, Senhor. Pai amado, eu te louvo e te agradeço na certeza da vitória do Senhor sobre cada vida que está ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que você seja abençoado e edificado. Deus abençoe, te dê uma excelente noite, meu irmão. Adore e exalta Ele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E no final das contas, tudo é para a glória de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Deus abençoe, boa noite, que a paz esteja contigo. Amém.